Daniel e seus amigos. Daniel foi um jovem que foi levado cativo para a Babilônia e lá prosperou devido à intimidade que tinha com Deus através da oração. Ele teve livramentos surpreendentes de Deus e recebeu revelações, visões e interpretações de sonhos do rei. Daniel orava 3 vezes por dia e sua satisfação era estar ao lado do Pai em oração. Devido a essa intimidade, ele foi agraciado com uma das maiores revelações de todos os tempos, sendo o primeiro profeta a falar do futuro da igreja e do final dos tempos. O próprio Jesus fala de Daniel e da importância de suas profecias em Mateus 24:15. Seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, também foram exemplos de vida de oração. Por não adorarem estátua que havia sido erguida pelo rei, foram lançados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o habitual, mas não sofreram nenhum dano porque Deus estava com eles. Daniel, capítulo 3, versículos 1 ao 30. A vida de oração desses homens os levou a ter experiências com Deus e a viver uma vida de sucesso no reinado de Nabucodonosor. Se continuarmos percorrendo o Antigo Testamento, encontraremos homens que viveram uma vida pautada na oração, e as revelações que receberam serviram para levantar, edificar e consolar o povo e mostrar o grande dia que estava se aproximando, a vinda do Salvador da humanidade. Veremos o exemplo de Oséias, que foi uma tipificação de Jesus, Isaac, José e dos heróis da fé que mantiveram relacionamento com Deus através da oração. De Jonas, que conheceu o poder da oração, pois mesmo dentro do ventre de um grande peixe orou a Deus e foi atendido. E a cidade de Nínive não foi destruída por causa da humilhação e arrependimento pela oração. De Joel, que trouxe a revelação maravilhosa que estava por vir, o tempo em que todos os homens poderiam conversar com Deus em oração e a plenitude do Espírito Santo seria derramada sobre toda a carne. De Amós, que declarou que Deus revelaria o seu segredo aos profetas, Amós capítulo 3, versículo 7. De Miqueias, que trouxe as boas novas aos gentios de que o Salvador viria para salvar toda a humanidade, e não apenas os judeus. De Abacuque, que foi um exemplo de oração demonstrando que sua alegria e confiança estavam em Deus. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. De Ageu, que trouxe uma surpreendente revelação. Deus levantaria uma casa cuja glória seria maior do que a da primeira. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Esta última casa refere-se a cada um de nós, porque somos templo do Espírito Santo, e Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Cada um de nós é uma igreja particular do Deus Todo-Poderoso, e nosso relacionamento com o Pai dependerá da nossa vida de oração. A oração desenvolve dentro de nós os princípios fundamentais da fé que nos foi repartida por Deus pelo poder da palavra. Os heróis da fé viveram essa prática e não foram privilegiados como nós. Hoje, somos novas criaturas e passamos pelo processo do novo nascimento através de Jesus. Eles não tiveram esse privilégio, mas prevaleceram em oração e foram bem-sucedidos. Exemplos no Novo Testamento. A nossa realidade inicia-se a partir do Novo Testamento. Não podemos ignorar o Antigo Testamento porque ele é a sombra do Novo, mas nossas vitórias e conquistas iniciam-se após a consumação do ministério de Jesus na Terra, quando estabeleceu o canal de comunicação entre Deus e os homens. Os grandes heróis da fé do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo morando dentro deles, e todos, sem exceção, não eram salvos, pois a salvação só veio após Jesus. Portanto, nossa realidade está em Jesus, que é a palavra, o verbo da vida. Esse é o privilégio que os homens do passado não tiveram. A eficiência da oração inicia-se através do novo nascimento, a vida que Jesus nos proporciona, dando-nos a liberdade em nossos espíritos de nos comunicarmos a qualquer hora, através da oração com nosso Pai Celestial. A oração é uma ferramenta vital em nossas vidas.
ela nos levará cada vez mais perto de Deus e os seus benefícios são incalculáveis, inimagináveis. Nós só teremos conhecimento de muitos desses benefícios quando estivermos ao lado do Senhor para sempre. Então, Ele nos apresentará os frutos das nossas orações, e com certeza seremos recompensados com os galardões e desfrutaremos no céu de benefícios incalculáveis. Através da maior de todas as alianças que Deus fez consigo mesmo para resgatar os homens através de Jesus, vamos meditar nos exemplos de orações que se iniciam no ministério de Jesus e, posteriormente, na história da Igreja em Atos dos Apóstolos e na vida dos cristãos, registrados na Palavra. Exemplo vivo de oração. Jesus inicia seu ministério através da oração e perseverou nela até sua crucificação. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Mateus 14:23. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Mateus 26:36. O ministério de Jesus foi fundamentado na oração porque ele não fazia sua vontade, mas a do Pai. Por isso, estava a todo momento ligado a Deus em oração. Jesus venceu todas as tentações e nos garantiu vitória por intermédio da oração. No final do seu ministério, estava sozinho e em agonia. Orou a Deus e disse ao Pai para cumprir a sua vontade através da vida dele. Mateus 26:39. Como exemplo de vida, deixou-nos o mandamento da oração. Portanto, é necessário seguirmos o exemplo de Jesus através da prática da oração, tendo o entendimento espiritual de que nossas orações precisam ter propósitos. Não podemos orar por orar. As orações de Jesus tinham objetivos e estavam centralizados em Deus com a finalidade de vencer o mal, a morte, pagar todas as nossas dívidas e nos resgatar definitivamente para Deus. Ao cumprir seu ministério e sua missão, hoje nos dá a liberdade, através do nosso livre-arbítrio, para sermos vencedores como ele foi, delegando-nos poder e autoridade em seu nome. Oração, o mandamento do sucesso. Não se estabelece um canal de comunicação com Deus se não for por intermédio da oração. Nós somos os emissores. Jesus é o canal de comunicação e nosso Pai o receptor. Nesse relacionamento triangular está o poder do Espírito Santo trazendo e gerando vida em nossas práticas de orações, decodificadas por Deus. A oração correta, eficiente e dinâmica traz para as nossas vidas todos os recursos que necessitamos ou almejamos em Deus, garantindo-nos a cada dia o aperfeiçoamento da nossa fé e conquistas maiores. O poderoso instrumento chamado oração destrói as muralhas do inferno, liberta vidas, salva, traz à existência coisas impossíveis e pode mudar a história de famílias, igrejas, cidades, governos e nações. Por isso, Satanás fará e está fazendo de tudo para que nosso tempo seja roubado por outras coisas banais, para não termos tempo de ficar a sós com Deus numa prática diária de oração. Muitas vidas, famílias e ministérios estão sendo destruídos por falta de oração. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7:7. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Nossa vitória está em Deus por intermédio de Jesus, pelo poder da prática da oração. O Espírito Santo mora dentro de nós para nos ajudar, auxiliar e advogar através das nossas orações. As atitudes e práticas de orações são nossas, porém as respostas e o agir são dele. A oração libera proteção e cura. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41.
Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12 e 12. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda esperança e súplica por todos os santos. Efésios 6 e 18. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses 4 e 6. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4 e 2. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Ao observarmos a palavra, verificamos que é impossível ter uma vida de vitória segura se não obedecermos ao mandamento da prática da oração. É necessário sermos praticantes da oração, pois os maiores beneficiados seremos nós mesmos, além de abençoar a vida do próximo e estreitar nosso relacionamento com Deus, garantindo assim todos os benefícios da salvação. Os milagres realizados pelos apóstolos só foram possíveis por intermédio da oração. Hoje o evangelho de amor e poder nos alcançou por causa dos grandes heróis da fé, que tiveram uma vida pautada na oração. A oração paralisa o inferno, remove montanhas, traz fartura e prosperidade em pleno deserto e nos leva à intimidade com Deus. O início da igreja estabelecida por Jesus só foi possível por causa da oração. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículos 23 ao 31. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos, capítulo 6, versículos 1 a 8. A oração mostra direção, traz poder através da pregação da palavra, salva e muda a vida das pessoas. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Atos, capítulo 8, 9 ao 25. A oração traz poder e fogo do Espírito Santo, batismo, autoridade, perdão dos pecados e liberdade aos cativos. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 18. Paulo foi um dos apóstolos que mais recebeu revelações de Deus na palavra, sendo que 3/3 do Novo Testamento foram escritos por ele sob a direção do Espírito Santo. Ele praticava todos os tipos de oração, incluindo a oração do Espírito Santo, oração em línguas estranhas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Atos, capítulo 9, versículos 32 ao 43. O apóstolo Pedro, pelo poder da oração, ressuscitou uma menina que havia falecido e curou Enéas, e era paralítico havia 8 anos. A oração da fé cura paralíticos e ressuscita mortos. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos, capítulo 12, versículo 3 ao 17. O poder da oração intercessória a favor de Pedro fez com que um anjo fosse enviado até ele e o livrasse da prisão. São os espíritos ministradores trabalhando a favor do povo de Deus. Hebreus 1 e 14. Esses espíritos ministradores também trabalham a nosso favor, sendo que a oração nos concede esse privilégio. Não devemos orar a anjos, porém eles são espíritos que ministram as bênçãos e livramentos a nosso favor, direcionados por Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos, capítulo 16, versículos 9 ao 40. O poder da oração libertou Paulo e Silas das algemas e trouxe salvação para a família do carcereiro. E o poder de Deus foi manifesto naquele lugar.
Isso só foi possível porque eles viviam na prática da palavra em oração. Mesmo tendo sido chicoteados, Paulo e Silas cantavam a Deus, porque sabiam que suas orações eram atendidas pelo Pai Celestial. O poder da oração pode mudar o curso da natureza, interferir na órbita dos planetas, mudar os sistemas de governo e fazer retroceder as obras de Satanás. A palavra nos mostra o poder de Deus através da oração, fazendo fogo descer do céu, machado de ferro flutuar na água, o sol parar, alimentos descerem do céu, sair água da rocha, povos serem destruídos e centenas de milagres. Paulo e Silas conheciam esse poder, por isso cantavam e esperavam o milagre acontecer a qualquer momento. Aconteceu, está de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Atos, capítulo 28, versículos 1 ao 10. O poder da oração nos leva a ter intimidade com Deus e muda situações. Cura doentes instantaneamente e os propósitos de Deus são manifestados e cumpridos através dos seus filhos. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus, por causa dele, livrou várias pessoas de morrerem afogadas. Neutralizou o veneno de uma víbora venenosa e trouxe salvação para as pessoas da ilha de Malta. Paulo curou instantaneamente o pai de Públio, e as demais pessoas da ilha que estavam doentes foram até ele e também foram curadas. Tudo isso se deu através da oração, e porque Paulo tinha intimidade com Deus e sabia o que ele podia e quem era em Deus. A prática da oração nos leva a níveis inimagináveis e a patamares elevados em Deus, porque nosso Pai honra a sua palavra e um dos mandamentos da palavra é perseverarmos em oração em todo o tempo. Se quisermos ter uma vida de comunhão com nosso Pai e sucesso, o requisito é entrarmos no caminho e abrir as portas da oração. As passagens citadas fazem parte da nossa história, pois somos a continuidade da igreja que se iniciou por intermédio de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A razão do sucesso dos apóstolos e dos fiéis daquela época estava na sua vida de oração. A oração era a chave que abria as portas dos céus e trazia a eles todos os recursos necessários para operar milagres sobrenaturais pelo poder do Espírito Santo em ação. E hoje nós temos à nossa disposição tudo o que eles tinham. A diferença é que, na maioria das vezes, queremos as bênçãos, os milagres, a salvação e os livramentos, mas não queremos gastar tempo com Deus em oração. Às vezes é mais cômodo ficarmos horas diante de um aparelho de TV, na internet, com os amigos, no trabalho, em vários tipos de entretenimento, do que viver uma vida prática de oração. Talvez porque os apóstolos não tivessem todos os recursos tecnológicos que temos hoje, depositavam toda a sua confiança em Deus. Porém, se eles vivessem em nossa época e aplicassem todo o poder que tinham, o mundo já estaria ganho para Jesus e nós poderíamos estar ao lado do nosso Pai vivendo as maravilhas da eternidade. Não podemos ser contra a tecnologia, os avanços da ciência e todos os tipos de entretenimento, desde que não sejam prejudiciais para a nossa vida espiritual. Porém, não podemos ficar presos a essas coisas, distanciando-nos de Deus. Temos de usar todo o avanço da tecnologia e da ciência a nosso favor, resplandecendo a glória de Deus pelo poder do Espírito Santo, como fruto de uma vida de oração, que nada mais é do que ter intimidade com Deus, estar ao lado daquele que é soberano, pode todas as coisas, é dono de tudo e tudo executa a favor daqueles que o amam. Salmos 57, 2. Abra os olhos para a oração correta e saiba que a Igreja de Atos é a mesma de hoje. Efeito da oração. Uma das coisas que mais me motiva na prática da oração é saber que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não considera status social ou econômico, liderança espiritual ou qualquer outro tipo de mérito que os homens possam ter. Da criança ao idoso, Deus ouve a todos e tem o melhor para seus filhos. Só precisamos entender que à medida que nos aproximamos de Deus em oração, tornamo-nos mais íntimos do Pai. E essa intimidade sempre nos levará muitos passos à frente daqueles que não têm uma vida diária de oração. Porém, isso não nos dá o direito de dizer que Deus nos ama
mais do que ao nosso próximo, pois o amor de Deus foi derramado por toda a humanidade. Cabe a cada um de nós entrar nas dimensões de Deus ou não. O efeito da oração não é um processo mágico, mas é a garantia das respostas das nossas petições, intercessões e tudo aquilo que colocamos diante de Deus. Particularmente, tenho várias experiências na prática da oração, das quais relato algumas. Certa vez, estava com alguns irmãos orando no monte e começou a chover. Então determinamos, no nome de Jesus, que a chuva não nos molhasse, já que estávamos no lugar a céu aberto. A chuva não parou, porém ela não nos molhou. Chovia ao nosso redor, mas ela não nos atingia. Creio que Deus nos cobriu de uma forma sobrenatural. Deus curou-me de uma enfermidade nos rins que me levaria a depender de hemodiálise o resto da minha vida. Meu filho morreu na mesa de cirurgia e Jesus o ressuscitou. Minha filha, quando pequena, teria de amputar as pernas por causa de uma infecção. Deus a curou e hoje ela é ministra de dança. Quando criança, minhas pernas eram totalmente tortas. A oração com imposição de mãos e unção com óleo curaram-me e hoje elas são perfeitas. Os médicos disseram que meu filho ficaria com problemas de locomoção e Jesus o curou milagrosamente pelo poder da oração. Oramos por uma criança que constantemente era acometida por ataques epiléticos e Deus a curou no nome de Jesus. Certo dia, minha esposa acordou de madrugada com fortes dores no estômago. Fui orientado pelo Espírito Santo a impor minhas mãos sobre ela e orar. Após orar e repreender, a dor foi embora. Minha mãe foi curada de câncer, tuberculose e outras doenças porque perseveramos em oração, sempre acreditando em fé na palavra. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Quando a maioria das pessoas, incluindo muitos crentes, diziam o contrário. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. A oração pode remover montanhas, mudar situações e até mesmo ajudar na salvação de vidas. Esse é o efeito poderoso da oração da fé. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16 e 24. Se todos os cristãos fossem ensinados a fazer a oração correta e fosse-lhes mostrado o efeito da oração em todos os níveis, creio que o sofrimento da humanidade seria diminuído de forma expressiva e a maior parte da humanidade já teria sido ganha para Jesus. Lembro-me de que numa manhã de segunda-feira recebi um telefonema de uma amiga dizendo que o carro do seu marido tinha sido roubado naquele exato momento. Reuni minha família e fizemos uma oração de concordância. Após 15 minutos, o carro foi encontrado pelos policiais. Isso não é coincidência, pois no mundo espiritual não existe coincidência. Mas todos os acontecimentos são fatos reais, por mais que não consigamos entendê-las ou enxergá-las. É por isso que a lógica ou a oração da alma não resolvem o que é espiritual. O poder da oração intercessória pode nos livrar da morte. Certa vez minha esposa sonhou comigo descendo a sepultura. Após entender que isso era uma revelação, fez uma oração repreendendo todo espírito de morte. Resultado, quando retornava do trabalho de moto, observei que na minha frente tinha um carro desgovernado e pensei que o motorista estivesse embriagado. Procurei ultrapassá-lo, porque precisava entrar na última saída da rodovia expressa. Quando estava no início da saída, em questão de segundos, o carro, desgovernado, investiu com toda a força contra a moto, que saiu arrastando no chão mais ou menos uns 50 metros. A moto ficou totalmente destruída, mas fui salvo milagrosamente pelo poder da oração intercessória. Sem nenhuma fratura ou torção muscular. Logo após o acidente, soube que a junta homocinética direita do carro havia quebrado, por isso estava fora de controle. É por esse motivo que a palavra nos diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra de todos os males. Podemos passar por fatalidades e estamos sujeitos a elas, mas o poder da oração nos levará a lugares seguros e em Deus. Esse efeito poderoso é nossa garantia e qualidade de vida. Salomão tinha tudo para ser um derrotado. Se analisarmos a história do rei Davi, veremos que Salomão foi criado num ambiente de conflito e dor. Mas isso não roubou dele a grandeza que teve no futuro.
Essa grandeza só foi possível porque o seu início se deu através da oração. A oração fez de Salomão um homem próspero e sábio. A maneira correta de orar lhe proporcionou receber de Deus muito além do que pensava ou imaginava. Não devemos nos iludir achando que Deus entende e vai responder às nossas orações se orarmos de maneira relaxada. Saiba que o efeito da oração é certo, desde que esteja em linha com a palavra. A oração é feita para a glória de Deus e não para nos promover. O efeito da oração sempre será benéfico, mesmo que os ventos sejam contrários, as coisas pareçam estar amarradas e tudo aconteça vagarosamente. Não podemos deixar os incômodos nos desanimar, mesmo que as situações pelas quais estamos passando sejam de dor e mesmo que os amigos, a mídia e até muitos irmãos em Cristo nos digam o contrário. Devemos estar alicerçados somente na palavra, e as respostas de orações chegarão na hora certa porque Deus não antecipa nossa bênção e não se atrasa. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A fé já está dentro de nós, porque já nos foi dada pelo poder do Espírito Santo. Portanto, não há motivo para nossas orações serem vazias e sem efeito. Os princípios fundamentais para nossa vitória estão em não negar a realidade dos fatos, ter atitude diante dos fatos, declarar que nossa realidade espiritual nos coloca acima dos fatos, viver as promessas da palavra de Deus, saber que é nele que somos mais que vencedores. Assim, não há motivos para desanimarmos ou vivermos uma vida de lamúrias, pessimismo e derrotas. Quando oramos a palavra, não limitamos o agir de Deus, mas nos colocamos no mesmo nível do nosso Pai Celestial, e nessa dimensão é impossível as orações não serem respondidas. Tudo que pedimos, crendo, receberemos. Mateus 21:22. A oração muda nossa forma de pensar e nos firma na ótica de Deus, que é o nível da excelência suprema. Foi por essa razão que o ministério de Jesus foi próspero, porque ele sempre estava se comunicando com Deus através da oração. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbios 8:17. Esse é o caminho do sucesso e da vitória, buscar a Deus pela oração. Quanto mais tenho intimidade com Deus em oração, mais o meu eu se torna neutro e passo a confiar plenamente em Deus. Minha capacidade, a força dos meus braços, que é o fator que sempre leva as pessoas a fracassar, fica totalmente submissa ao Espírito Santo. Portanto, meus planos e projetos jamais serão frustrados porque estou na força de Jesus e não na força da minha capacidade. Por isso, Jesus nos deixou o mandamento da oração. Quando entrarmos pelas portas desse mandamento, que nos levará a todas as promessas, os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Abra os olhos para a oração correta e saiba que o seu efeito é certo. Reflexão. Deus se agrada dos filhos que se aproximam dele orando a palavra, ou seja, fazendo uma oração fundamentada nos princípios verdadeiros das Sagradas Escrituras. E esse tipo de oração prevalece sobre o mal. Problemas circunstanciais, doenças, conflitos, situações impossíveis, proporcionando autoridade, poder, comunhão com o Pai e sendo um canal de bênção na manifestação do Espírito Santo. É o tipo de oração que não se atém à realidade aparente, mas persevera na realidade espiritual que está estabelecida e selada na palavra. Agradecemos a Deus em meio às dificuldades, porque sabemos que a vitória sempre nos acompanhará. Quando decidimos entrar em oração, temos a garantia das respostas e soluções para todos os tipos de problema. Deus já fez tudo o que tinha que ser feito por nós, e a oração é a ferramenta que nos habilita a tomar posse de todas as coisas que são direito nosso por herança em Jesus. À medida que praticamos a oração correta, estamos declarando que nossa confiança está na sua palavra. Nosso Pai tem compromisso com a palavra, e a partir do momento que passamos a ter compromisso com a palavra, a vida de Deus fica comprometida com a nossa própria vida. O Espírito Santo nos levou e está nos levando à essência da vida através da sua palavra. E creio, em meu espírito, que as verdades reveladas quanto à oração correta poderão mudar de forma radical nossas vidas. A palavra nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Apocalipse 3 e 6. Jamais devemos duvidar da palavra, recusando veementemente tudo que é contrário a ela, porque nela está a garantia de uma vida fundamentada e alicerçada nos princípios verdadeiros da prosperidade total, em todas as áreas das nossas vidas, que é fruto de uma vida de relacionamento com Deus através da oração. Se quisermos, comeremos o melhor da terra a partir do momento em que nos tornarmos dependentes do Espírito Santo em nossa prática diária de oração. Além de nos levar às profundezas de Deus, Ele também ora por nós com gemidos inexprimíveis. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos, capítulo 8, versículos 26 ao 27. Sabemos que somos santos e que o Espírito Santo mora dentro de nós, para que a glória de Deus resplandeça através de nossas vidas, glorificando Jesus. Ele nos disse em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8, que tudo que pedirmos em oração em seu nome receberemos. Portanto, podemos afirmar que tudo que pedimos, recebemos. Tudo que buscamos, encontramos. Quando batemos, as portas se abrem. Essas promessas não são de homens, mas de Deus. São um direito nosso, porém só toma posse quem quiser, porque Deus jamais vai interferir no nosso livre-arbítrio. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14 e 14. No grego, esse versículo nos mostra seu significado real. O que vós exigirdes em meu nome, eu farei. A palavra está nos dizendo que devemos exigir, ordenar, mandar que Satanás tire todos os lixos das nossas vidas e bata em retirada. Não devemos exigir nada de Deus, porque Ele é nosso Pai e sabe do que precisamos. Quando pedimos em oração no nome de Jesus, Ele nos concede, porém no caso de Satanás, devemos exigir e expulsá-lo com autoridade no nome de Jesus. Vamos refletir sobre a verdade da palavra e usar a autoridade que nos foi delegada por Jesus em seu nome. Hoje, não precisamos mais de sacerdotes, como na antiga aliança, porque somos os sacerdotes da nova aliança. Não precisamos mais de intermediários, porque Jesus é o nosso intermediário. O que precisamos é colocar em prática a palavra, aplicando em oração através do nosso espírito. Nossa posição como homens espirituais nos leva a viver não pelas coisas que vemos ou sentimos, mas pelo que queremos. Uma simples oração fundamentada na palavra pode mudar nossas vidas para sempre. Mudar quadros irreversíveis e trazer à existência coisas inimagináveis, porque não estamos tratando de coisas naturais, e sim sobrenaturais. O poder de Deus manifesto. Uma simples oração fundamentada na palavra pode mudar nossas vidas para sempre, mudar quadros irreversíveis e trazer à existência coisas inimagináveis, porque não estamos tratando de coisas naturais e sim sobrenaturais, o poder de Deus manifesto. O diabo jamais irá nos surpreender quando estamos escondidos em Deus através da prática da oração, mas entraremos em seu território e o surpreenderemos através do poder de Deus nas nossas vidas, desfazendo todo o seu intento maligno. Nós não devemos subestimar Satanás, porque a esfera espiritual da malignidade é muito bem organizada e estruturada, e só a oração correta pode neutralizar e desestruturar as investidas de Satanás contra as nossas vidas. A partir do momento que temos a consciência espiritual e desenvolvemos esse entendimento de ouvir a palavra e colocá-la em prática, as bênçãos de Deus nos acompanharão, ou seja, correrão atrás de nós. Portanto, devemos orar com responsabilidade, sabendo exatamente o que queremos de Deus e não permitir que Satanás venha nos atrapalhar. Nossa certeza e sucesso na prática da oração estão na palavra. Ter uma vida de sucesso e vitória não depende de Deus, mas de nós, quando damos crédito à palavra e a colocamos em prática, inclusive em oração. Abra os olhos para a oração correta e reflita sobre o que a palavra diz a seu respeito. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira,
e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João, capítulo 15, versículos 1 ao 5. Ao analisarmos esse texto, o Espírito Santo nos mostra Jesus como cabeça, nós como corpo de Jesus, e Deus a cada dia nos limpando, moldando nosso caráter, tirando todas as impurezas do nosso ser, através do poder do Espírito Santo, para que possamos produzir cada vez mais frutos para Deus. As varas que estão mortas são arrancadas e queimadas, para não contaminar e atrapalhar a produção dos frutos. Como varas ligadas à videira verdadeira, recebemos de Jesus toda a essência do néctar da vida, e por isso a produção de frutos aumenta cada vez mais. Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário todos os benefícios e a garantia de todas as vitórias, que são os frutos que podemos produzir através da oração, por estarmos ligados, arraigados e fundamentados nele. Deus estabelece o fundamento da vida eterna e tudo que implica prosperidade total, que atinge tanto o nível natural quanto o espiritual do homem. Ninguém pode obter a qualidade de vida e os benefícios da salvação se não estiver alicerçado no fundamento Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 ao 23. Nesse fundamento, o Espírito Santo nos mostrou a importância da oração e a necessidade de colocá-la em prática. Portanto, acredite na oração e no poder que ela produz, sabendo que todas as coisas, incluindo os diversos tipos de problema que possa estar enfrentando, contribuirão para o seu crescimento espiritual quando você se propuser a viver uma vida prática de oração. Creia que Deus quer mudar sua vida radicalmente para melhor. A oração da fé é a chave que libera os recursos do céu para cada necessidade. Experimente esse tipo de oração e viva essa realidade. Aqui encerra esse abençoado livro Abrindo os Olhos para a Oração Correta, de Safan Soares, que nos ensina como orar corretamente e receber as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Não perca as próximas edições.